5 cilindros A, B, C, D e E contêm gases diferentes. Cada um contém apenas um dos seguintes gases: monóxido de carbono, dióxido de enxofre, amônia e metano, não se sabendo, porém, qual gás está em qual cilindro. Com a amostra dos gases retiradas de cada cilindro, foram feitos os seguintes experimentos a fim de identificá-los. 1. Cada gás foi borbulhado em água, contendo algumas gotas de solução incolor de fenolftaleína. Apenas o do cilindro A produziu cor vermelha. 2. O gás de cada cilindro foi borbulhado em água de cal. Apenas os gases do cilindro C e D produziram precipitado. 3. Os gases do cilindro C e D foram borbulhados em uma solução ácida de permanganato de potássio, de coloração violeta. Apenas o gás do cilindro D descorou essa solução. 4. Os gases dos cilindros restantes B e E mostraram-se combustíveis. Ao passar os produtos da combustão dos gases desses dois cilindros por um tubo contendo cloreto de calço anidro, houve aumento de massa desse tubo apenas no caso do gás do cilindro B. Letra A. Identifique os gases contidos nos cilindros A, B, C, D e E, preenchendo a tabela da folha de respostas. Como dados de exercício, foram fornecidos os sais de cálcio pouco solúveis em água e, como observação, ele nos disse que o cloreto de cálcio anidro é usado para absorver água. Para responder esta pergunta, precisamos inicialmente conhecer alguns conceitos. A química pode ser dividida em química inorgânica e química orgânica. A química orgânica estuda os compostos contendo carbono, os chamados compostos orgânicos. Entretanto, existem algumas substâncias que, apesar de conter carbono, são consideradas substâncias inorgânicas, que é o caso dessas. Isto porque elas apresentam propriedades que mais se assemelham a substâncias inorgânicas. Todas as substâncias, tanto orgânicas como inorgânicas, podem ser agrupadas em classes de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes, que são chamadas de funções químicas. As principais funções da química inorgânica são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. A química orgânica apresenta muitas outras funções, sendo que as principais são essas. Vamos começar estudando as funções inorgânicas. Os ácidos são substâncias que, em solução aquosa, liberam como cátions apenas íons H+. São compostos moleculares que, em água, sofrem ionização, ou seja, um processo de formação de íons. Bases são substâncias que, em solução aquosa, liberam como ânions apenas íons OH-, que é o íon hidroxila, ou também chamado de íon oxidrila. Em geral, são compostos iônicos, que em água sofrem dissociação iônica, ou seja, um processo de separação de íons. Uma exceção de base que sofre ionização ao invés de dissociação é a amônia, que em água forma o íon amônio, que é um cátion, e o íon OH-. Algumas substâncias apresentam diferente coloração dependendo se o meio é ácido ou base. São os indicadores ácido-base. Como exemplo, temos o tornassol e a fenolftaleína. Sais são substâncias que contêm cátion proveniente de uma base e um ânion proveniente de um ácido. Esses compostos são produtos da reação de um ácido com uma base, que é a reação de neutralização. Além do sal, é formada a água, que é originada da reação entre os íons H+ do ácido e íons OH- provenientes da base. Óxidos são compostos binários, ou seja, formados por dois elementos, sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo. Os óxidos podem ser classificados em óxidos ácidos, básicos, neutros, anfóteros e peróxidos, de acordo com suas propriedades químicas. Os óxidos ácidos são aqueles que reagem com a água e formam ácidos, e reagem com base formando sal mais água. Em geral, o elemento ligado ao oxigênio é muito eletronegativo, como os ametais. Os óxidos básicos são aqueles que reagem com a água e formam bases, e reagem com ácidos, formando sal e água. Em geral, o elemento ligado ao oxigênio é pouco eletronegativo, como os metais alcalinos e alcalino-terrosos.
Os óxidos neutros não reagem com a água, nem com ácidos e nem com bases, e são esses três. Os óxidos anfóteros são aqueles que não reagem com água, mas reagem com ácidos e formam sal e água, e reagem com bases, formando sal e água. Os peróxidos são óxidos que contêm o átomo de oxigênio ligado a outro átomo de oxigênio, como o peróxido de hidrogênio, que está presente na água oxigenada. Os compostos orgânicos apresentam mais funções. O grupo de átomos característico dessas classes é chamado de grupo funcional. Os hidrocarbonetos são compostos que contêm unicamente carbono e hidrogênio, e são, em sua maioria, provenientes do petróleo, um recurso natural não renovável. Eles são usados como matéria-prima em várias indústrias para fabricar tecidos, plásticos, entre outros, ou como combustíveis em reações de combustão, exemplo a gasolina, o óleo diesel, o gás de cozinha. A combustão é a reação com gás oxigênio. Há três tipos de combustão: a combustão completa, em que os produtos são dióxido de carbono e água; a queima-incompleta, em que há a formação de monóxido de carbono e água; e a queima-incompleta, em que há a formação de carbono, que é a fuligem, e a água. Esta ocorre, por exemplo, em veículos com motor desregulado, e é visível por causa da fumaça preta que sai do escapamento desses veículos. E aqui estão exemplos de hidrocarbonetos, como o metano, mencionado no exercício. Vamos voltar ao exercício. Ele nos pede para identificarmos quais substâncias dentre estas estão contidas nos cilindros, preenchendo a tabela contida na folha de respostas, que é esta. Temos que, a partir dos nomes das substâncias, identificá-las. Vamos entender o que aconteceu em cada um dos experimentos. No primeiro experimento, os gases foram borbulhados em água contendo fenolftaleína. A fenolftaleína é um indicador ácido-base e, quando em meio básico, apresenta cor rosa, vermelha. Assim, o gás contido no cilindro A deve ter caráter básico e poderia ser uma base ou um óxido básico. E dentre as substâncias, a única base é a amônia. Assim, é ela que está presente no cilindro A. E já podemos começar a preencher nossa tabela. No segundo experimento, o gás foi borbulhado em água de cal. Água de cal é uma base, o hidróxido de cálcio. Assim, os gases que reagiram dos cilindros devem ter um caráter ácido. Não temos ácido, mas temos dois óxidos ácidos, o dióxido de carbono e o dióxido de enxofre, que são eles que vão reagir com a água de cal. Veja que os dois sais formados são de fato pouco solúveis na água, ou seja, as reações formaram um precipitado. Essas reações em que há a formação de um sólido, ou seja, de um precipitado, são chamadas de reações de precipitação. Mas ainda não sabemos qual deles está no cilindro C e D. No terceiro experimento, obtemos essa resposta. A solução ácida de permanganato de potássio é um agente oxidante forte na química. Mas o que isso significa? O agente oxidante participa de reações de oxirredução. Essas reações são reações em que há transferência de elétrons entre os reagentes. Ocorrem dois processos simultâneos, a oxidação e a redução. A oxidação consiste na perda de elétrons por uma espécie, que pode ser um átomo, um íon, uma molécula. A redução consiste no ganho de elétrons por uma espécie química. Em geral, falamos que quem sofre oxidação ou redução é o elemento. Por exemplo, nesta reação do permanganato de potássio com ácido clorídrico, com formação de gás cloro, o elemento que se oxidou foi o cloro e o elemento que se reduziu foi o manganês. Chamamos de agente oxidante o reagente que causa a oxidação da outra espécie. Veja que é o reagente que contém o elemento que se reduziu. Neste caso, é o permanganato de potássio. Chamamos de agente redutor o reagente que causou a redução da outra espécie. Veja que é o reagente que contém o elemento que se oxidou. Neste caso, é o ácido clorídrico. A mudança de cor da solução indica que o permanganato reagiu e causou a oxidação de uma das espécies. Dentre os gases citados,
O carbono do dióxido de carbono já apresenta número de oxidação máximo, que é mais 4, que é o número de elétrons que tem na sua última camada, e, portanto, não pode ser oxidado pela solução de permanganato. E este é o gás que está presente no cilindro C. Já o enxofre do dióxido de enxofre ainda não está no seu número de oxidação máximo, que é mais 6, e vai ser oxidado a íon sulfato, em que o enxofre tem NOx mais 6. E, portanto, é esse gás que está presente no cilindro D. No quarto experimento, foi mostrado que os dois gases restantes eram combustíveis, e são o monóxido de carbono e o metano, que é o hidrocarboneto. Estas são as reações de combustão dos dois gases. Veja que o produto da combustão do monóxido de carbono é apenas o dióxido de carbono e, portanto, não aumenta a massa do cloreto de cálcio anidro. E, portanto, é ele que está no cilindro E. Apenas o metano tem como produto água e, portanto, é ele que aumenta a massa do cloreto de cálcio anidro. E está no cilindro B. Com essas informações, conseguimos preencher a tabela da folha de respostas. Letra B. Escreva as equações químicas balanceadas das reações do item 2. A equação mostra as fórmulas dos reagentes e dos produtos. Uma equação está balanceada quando o número de átomos de cada elemento está igual em ambos os membros da equação. Assim, montando-se as equações das duas reações e fazendo a contagem dos átomos de cada elemento, visualizamos que elas estão iguais nos reagentes e nos produtos, para ambas as reações. E, portanto, elas estão balanceadas. Podemos ainda indicar o estado físico das substâncias para completar as equações. Letra C. A reação que ocorre no item 3 é uma reação de precipitação, neutralização ou oxirredução. Explique sem escrever a equação química o que ocorre nessa transformação. Conforme vimos, a mudança de cor da solução de permanganato indica que ele reagiu e causou a oxidação de uma das espécies. Portanto, essa é uma reação de oxirredução, sendo que o elemento manganês do permanganato de potássio sofreu redução e o enxofre do dióxido de enxofre sofreu oxidação. E a questão está encerrada.